motor do meu carro arrefecia já há algumas horas, tal como eu própria. Lisboa dormia, ou pelo menos fingia, envolta naquela calma enganadora das 5 da manhã. Mas no banco do condutor do meu Seat Ibiza não havia lugar para o sono, apenas para o frio. Um frio que se entranhou até aos ossos enquanto eu olhava através do para-brisas, vendo como no quarto 314 do Hotel Tivoli a luz se acendia, diminuía de intensidade e, finalmente, se apagava. Tinham entrado lá juntos. O João, o meu marido há 7 anos, com aquele mesmo casaco azul escuro que lhe comprei no passado mês de setembro, e ela, uma morena alta, de cabelo apanhado, com um vestido vermelho berrante que parecia demasiado vistoso na penumbra do parque de estacionamento. Eles riam-se. Ele abriu-lhe a porta com aquele gesto galante que sempre usava com clientes importantes e que eu, na minha ingenuidade, achava que guardava apenas para mim. Não se beijaram à entrada. Teria sido demasiado vulgar, demasiado óbvio para um homem como o João. Apenas trocaram um olhar íntimo, cúmplice, antes de desaparecerem pelas portas giratórias. Foi exata e precisamente nesse momento que o mundo, o meu mundo, se partiu em dois com um estrondo ensurdecedor. O meu telemóvel, colado à minha mão suada, vibrou com um zumbido silencioso justo quando os primeiros raios de luz rosada arranhavam o céu sobre as torres das Amoreiras, ao longe. Uma mensagem dele. Mariana, querida, desculpa, parece que vai ser uma daquelas noites. Este maldito fecho do ano fiscal das contas do Sampaio prendeu-me ao escritório. Não contes comigo para o jantar. Ligo-te de manhã. Beijos. Li o texto uma vez. 2 ou 3 palavras dançavam no ecrã. Uma mentira profissional perfeitamente polida, digna do advogado de sucesso em que ele se tornara. Preso ao escritório. Pelos vistos, só naquele escritório é que havia uma enorme cama de casal e vista para a Avenida da Liberdade. A frieza que eu acumulara durante toda a noite, camada sobre camada, como gelo no vidro, tornou-se de repente sólida, afiada, útil. Já não era um peso. Tornara-se uma arma. Os meus dedos dormentes moveram-se com uma precisão robótica. Desce. Vamos assinar os papéis do divórcio. A resposta chegou quase instantaneamente. Uma chamada que eu rejeitei sem piscar os olhos. Depois, mais uma mensagem. Mariana, que dramatismo é este agora? É uma piada. Sim, estou atolado em trabalho. Não estou a brincar. Desce agora mesmo. Estou no parque de estacionamento. Seguiu-se uma longa e interminável pausa. O ecrã mostrou várias vezes João a escrever, como se ele procurasse as palavras adequadas para desativar uma bomba cujo pavio já tinha ardido até ao fim. Finalmente, uma mensagem simples. Onde? Não respondi. Apaguei o ecrã e saí do carro. O ar da manhã cheirava a café acabado de fazer de uma pastelaria na esquina e a gasolina. Encostei-me ao capô, cruzando os braços sobre o peito. Não tremiam. Isso surpreendeu-me. Esperei. Os minutos arrastaram-se. Depois a porta giratória moveu-se e ele saiu. Trazia a mesma roupa da noite anterior, só que agora amarrotada. O seu cabelo, sempre perfeitamente penteado, estava despenteado. Ele procurou com o olhar, desorientado, até os seus olhos pararem em mim. Vi a cor fugir-lhe do rosto. Foi uma reação física instantânea. A sua máscara de advogado autoconfiante, de marido controlador, quebrou-se por um segundo, revelando pânico puro. Primeiro caminhou na minha direção lentamente, depois mais depressa, tentando esboçar um sorriso torto e nervoso. Mariana, meu Deus, o que estás aqui a fazer? A sua voz soou rouca, ensonada, falsa. Aproximou-se como se me fosse abraçar, mas a minha postura, os meus braços cruzados como uma barreira, detiveram-no a meio do caminho. O que se passa? Andaste a seguir-me? Isto não é o que parece. Juro, murmurou ele, baixando a voz. Os seus olhos saltavam do meu rosto para o meu carro, para as janelas do hotel, para qualquer lado, exceto para a minha alma. Ah, não disse eu. A minha voz pareceu-me estranha, calma, como se pertencesse a outra mulher, muito mais forte. Tirei o telemóvel do bolso. Não abri as mensagens. Abri a galeria de fotografias. Na primeira estavam os dois, a entrar no hotel na noite anterior. A
a mão dele na zona lombar dela, um gesto possessivo e íntimo, na segunda tirada há 3 dias pelo detetive privado que contratei, o João e a Carolina, a mesma mulher de vermelho, a rir-se numa esplanada da LX Factory, a beberem uma garrafa de vinho branco, a mão dele sobre a dela. Deslizei a imagem. Havia outras, mas a primeira bastava. Aproximei o ecrã do rosto dele. Vi como as suas pupilas se dilataram, como engoliu em seco com dificuldade. Todo o seu arsenal de desculpas dissolveu-se no ar frio da manhã. E isto também não é o que parece, João? É mais uma cliente? Talvez a Carolina Mendes, 28 anos, a novata do departamento fiscal, muito aplicada, segundo me disseram. Mariana, ouve-me. A sua voz transformou-se num sussurro suplicante. Tentou agarrar-me o braço, mas eu afastei-o como se o seu toque queimasse. Não, ouve-me tu. Passei aqui a noite toda. Vi quando a luz do vosso quarto se apagou. Li a tua mentira patética sobre o trabalho. Deixei de te ouvir há muitos anos. Simplesmente não queria admiti-lo. Respirei fundo. O ar queimou-me o peito. Os papéis estão prontos. A minha advogada, a Cláudia Rodrigues, sim, a mesma que me recomendaste para a disputa com a administração do condomínio, já preparou tudo. A tua cópia estará no teu escritório às 10. Eu estarei lá às 11. Se tiveres sorte, até lá tens tempo de tomar um duche e inventar uma desculpa melhor para contar à tua mãe por que razão o teu casamento foi ao fundo. Tu não podes fazer isto. Explodiu ele, e o seu medo deu lugar à raiva. Aquela raiva de um homem encurralado que achava ter tudo sob controlo. Isto é uma loucura por causa de uma estupidez. Ela é só uma miúda. Isto não significa nada. São ossos do ofício. Ossos do ofício, repeti eu, e pela primeira vez senti como a fúria, uma fúria pura e justa, começou a derreter o gelo nas minhas veias. Dormir com a filha do teu sócio principal são ossos do ofício? Usar o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso futuro, para lhe pagar o apartamento e as joias são ossos do ofício? Por favor, João, faz-me um favor. Não me tomes por idiota até ao fim. A minha voz, soando mais alto do que eu planeara, ecoou no silêncio do parque de estacionamento. O porteiro, que tinha saído do hotel, lançou-nos um olhar curioso. O João encolheu-se, humilhado. Como? Como é que sabes do apartamento? Perguntou ele confuso. A sua raiva esvaziou-se instantaneamente. Um sorriso frio aflorou aos meus lábios. Foi a primeira vez em meses, em anos, que me senti forte. Porque eu já não sou a Mariana ingênua que tu conheceste. Aquela que acreditava que chegar tarde a casa era por causa do trânsito na segunda circular. Aquela que achava que as viagens de negócios à Vila Moura eram apenas para reuniões com clientes. Essa mulher ficou congelada neste banco a noite passada. A que sobrou, disse eu. Abrindo a porta do carro, a que sobrou fez o trabalho de casa. Entrei no carro e bati com a porta. Ele ficou ali parado, pálido, despenteado, a observar como a vida perfeita que tinha construído sobre uma montanha de mentiras se desmoronava a seus pés. Liguei o motor. O som forte e decidido cortou o silêncio tenso entre nós. Baixei o vidro apenas alguns centímetros. Os seus olhos, agora cheios de um medo genuíno, cruzaram-se com os meus. Às 11, João no escritório. Não te atrases. Sabes o quanto detesto que as pessoas me façam perder tempo. E antes que ele pudesse articular mais uma mentira, mais uma súplica, mais uma tentativa de manipulação, larguei o travão e arranquei. Pelo espelho retrovisor, vi como ele se tornava cada vez mais pequeno, sozinho na luz fria do amanhecer de Lisboa, ainda a apertar o telemóvel. A prova da sua ruína a brilhar inutilmente no ecrã já escuro. Não chorei. Em vez disso, liguei o rádio. Tocava uma música antiga dos táxi, ironicamente alegre. Aumentei o volume e, pela primeira vez nessa noite interminável, respirei fundo. Não foi um suspiro de alívio, foi a primeira inspiração brusca e dolorosa de quem acaba de vir à superfície depois de quase se afogar. Eu sabia que a batalha estava apenas a começar, mas na noite passada, no silêncio sufocante daquele parque de estacionamento, eu tinha ganho o primeiro e mais importante combate. Tinha me recuperado a mim mesma. 3 meses antes, o vento que entrava pela janela panorâmica do nosso espaçoso apartamento na Lapa ainda trazia o último suspiro do verão, mas a luz
já era diferente. Era mais baixa, mais dourada, anunciando o outono. Eu, Mariana Silva, estava encostada ao batente da porta, observando como a tarde pintava de âmbar as fachadas dos edifícios históricos do quarteirão vizinho. Na mão, um copo de vinho branco que já deixara de estar fresco. Nas minhas costas ecoava o apartamento demasiado grande e demasiado silencioso. Esta semana vai ser um inferno, querida, disse o João, saindo do quarto. Trazia vestida a mesma camisa azul clara que lhe ficava melhor, a que eu própria lhe engomara nessa manhã. Ajeitava o nó da gravata ao espelho do hall de entrada, com aquele gesto rápido e perito que aperfeiçoara ao longo de anos a apresentar-se perante juízes e clientes ricos. O caso Sampaio está prestes a arrebentar. Reuniões até tarde, jantares de negócios. Não fiques à minha espera. Era a terceira vez que ele dizia aquilo na semana, e ainda só era terça-feira. Virei-me para ele, apoiando a anca no parapeito da janela. Outra vez um jantar com esse mesmo cliente? Parece que o Sr. Sampaio gosta mais da vossa empresa do que da companhia da própria mulher. O João riu-se. Um som vazio. Profissional. Ele é um peixe graúdo, Mariana. Um peixe graúdo com um divórcio complicado e uma carteira de investimentos que ocupa metade das contas estrangeiras. Estas atenções são o nosso ganha-pão. Aproximou-se e deu-me um beijo rápido na face. A sua colônia amadeirada e cara envolveu-me. Há já vários meses que aquele cheiro não me provocava o mesmo estremecimento de antes. Agora só me lembrava os átrios de hotéis e contas que eu nunca via. Tu sabes como é. Eu sei, disse eu. E era verdade. A teoria eu conhecia. 7 anos de casamento com um advogado em ascensão de uma prestigiada firma no Marquês de Pombal ensinam a teoria. O que eu não sabia era por que motivo a prática me apertava o estômago cada vez com mais força. E como vai ser o teu jantar com a Marta? Perguntou ele, pegando na pasta de pele que os sócios lhe tinham oferecido quando se tornou um deles. Foi cancelado. Ela precisa de ficar até mais tarde na galeria para montar a nova exposição. Que pena. Manda vir qualquer coisa boa para ti, por minha conta. Ele abriu a porta. Não sei a que horas chego. Não fiques à minha espera. A porta fechou-se com um clique suave. O silêncio voltou a apoderar-se do apartamento. Acabei de beber o meu vinho, já quente e ácido. Jantares de negócios. No início, quando ele era um simples advogado júnior, eram fatias de pizza fria no escritório. Depois, transformaram-se em restaurantes de elite da capital. Ultimamente, tinham mutado para eventos informais e encontros com horários indefinidos. Eu era compreensiva, até me orgulhava dele. O meu marido, o brilhante João Costa, a escalar decididamente a escada do sucesso. Até que um dia, a olhar para essa escada de baixo, percebi que já não estava ao lado dele. Tinha ficado no patamar, a segurar o casaco que ele despira para subir mais leve. Uma semana depois, foi o casamento da minha irmã mais nova, a Rita. A festa foi numa moderna herdade na comporta. Vinhas douradas, mesas compridas, risos e o tilintar dos copos. O João estava impecável, como sempre, fato perfeito. Dançou com a minha mãe, fez as piadas certas com os meus tios, o marido ideal. Mas eu, que aprendera a ler as mais pequenas mudanças no rosto dele ao longo de 7 anos, via a atenção no seu sorriso. Via como o seu olhar se perdia a cada par de minutos, como verificava o relógio de pulso de forma discreta, mas constante. A tua cara metade parece com pressa para se ir embora daqui, murmurou a Marta, a minha irmã mais velha, aproximando-se de mim com 2 taças de espumante. O seu olhar, perspicaz como o de um falcão, seguiu o meu. O João estava na outra ponta do pátio, a conversar com o meu pai, mas a sua postura era rígida, distante. O caso Sampaio, respondi mecanicamente. Era o trunfo, a desculpa universal. A Marta bebeu um gole de vinho. Esse caso deve ter mais tentáculos que um polvo. Prende-o desde a primavera. Olhou-me de soslaio. Está tudo bem entre vocês? Claro. E por que haveria de estar diferente? Não sei. Porque ele parece mais interessado no telemóvel do que no vestido da tua irmã. E porque tens um sorriso que me lembra o da nossa mãe no dia em que o cão se lembrou de comer o terço da avó. Desenhado a giz. Antes que eu pudesse responder, o João aproximou-se. Querida,
Desculpa, disse ele, pondo a mão no meu ombro. O seu toque provocou-me um tremor involuntário. Tenho de ir. O Sampaio precisa de assinar uns documentos ainda hoje à noite. É uma loucura. Mas é o nosso ganha-pão, terminei por ele, com uma doçura que me surpreendeu a mim mesma. Ele piscou os olhos, ligeiramente desorientado. Exatamente. Desculpa. Deu-me um beijo no rosto. Dá um abraço a Rita por mim. O próximo jantar é por minha conta. E assim, a meio do casamento da minha irmã, ele evaporou-se. Vi-o afastar-se por entre as mesas, acenando com uma mão, enquanto com a outra já tirava o telemóvel do bolso. Mais tarde, já de madrugada, a Marta levou-me à casa no carro dela. O João tinha ido no dele. Quando entrei no parque de estacionamento do prédio, o seu sedã executivo preto brilhava sob as luzes fluorescentes. Aproximei-me, sem saber bem porquê. Talvez para sentir o calor residual do motor, a prova tangível de que ele estivera ali, de que a sua pressa fora real. A porta do condutor não estava trancada. O João, sempre tão meticuloso, devia ter se distraído. Lá dentro, o cheiro da sua colônia era ainda mais forte. No banco do passageiro, meio escondido debaixo do manual de instruções do carro, vi um pequeno retângulo de papel. Peguei nele. Era um recibo do bar do Hotel Altis Avenida. 2 cafés, água mineral e 2 pregos no pão. Data: noite anterior. Hora: 22:47. Pagamento com o cartão multibanco do João. Fiquei paralisada, a segurar aquele pedaço de papel que, de repente, parecia pesar uma tonelada. Podia haver 1000 explicações. Uma reunião de última hora perto do hotel, um cliente de fora. Mas algo, um instinto profundo e gélido, sussurrou-me que nenhuma dessas explicações era verdade. O Altis Avenida não ficava perto do escritório dele. E às 11 da noite, pregos para 2, não é um jantar de negócios. É um lanche de alguém que teve outras intenções. Guardei o recibo na mala. Não chorei. Simplesmente subi para o nosso apartamento silencioso. E nessa noite, pela primeira vez, adormeci no quarto de hóspedes. Os dias seguintes tornaram-se um exercício de observação doentia. Comecei a reparar em coisas. Um cheiro doce e desconhecido de perfume de mulher, muito subtil, no casaco que ele às vezes deixava pendurado na cadeira. A sua reação exagerada quando uma noite, enquanto víamos televisão, o telemóvel dele tocou e ele desligou-o abruptamente, dizendo que era um cliente chato. A forma como começou a mudar a palavra passe do computador depois de anos a usar a mesma data do nosso casamento. O golpe final veio de onde eu menos esperava, de uma amiga da universidade, a Patrícia, que trabalhava numa empresa de consultoria. Encontramo-nos para tomar café no Príncipe Real. Depois de falarmos de trabalho, de amigos comuns, da vida, ela brincou com a colher na chávena e disse, com uma falsa displicência, que não me enganou. Olha, vi-te no outro dia. Ou melhor, vi o João. O meu coração deu um salto. Assim? Onde? Naquele sítio novo da moda, na LX Factory, onde a esplanada fica perto do rio. Ele estava com um grupo de pessoas da firma, acho eu, e com uma morena, alta, de vermelho. Parecia que se estavam a divertir imenso. Ela olhou para mim e nos seus olhos vi a mesma preocupação que a Marta tivera no casamento. Não sei, pareceu-me que estavam muito próximos, mas, bem, de certeza que era em trabalho. Sim, de certeza que era em trabalho. A mesma frase, o mesmo mantra. Assenti com a garganta seca. Sim, claro, esses jantares de equipa, mas na minha cabeça, os detalhes começaram a formar um quadro que me deixava apavorada. O recibo do hotel, os regressos tardios, o perfume, a rapariga de vermelho e um nome que eu só tinha ouvido do João um par de vezes, sempre com um tom particular, profissional, mas interessado. Carolina Mendes. Nessa noite, enquanto o João ressonava baixinho a meu lado, ele tinha chegado a casa a uma hora razoável, a cheirar a carne grelhada e vinho tinto. Eu fiquei acordada a olhar para o teto. A dúvida, aquela serpente silenciosa, já não fazia o ninho apenas no meu estômago. Tinha-se enrolado à volta do meu coração e estava a apertar. Já não era suficiente apenas observar. Não era suficiente esperar que a mentira desmoronasse por si só. A ingênua Mariana, aquela que acreditava em jantares de negócios,
Tinha ficado para trás algures entre o recibo do Altis e o olhar de compaixão da Patrícia. Algo se quebrou dentro de mim. A resignação, talvez, ou melhor, pelo contrário. Os últimos restos de resignação desfizeram-se em 1000 pedaços. A frieza que eu sentiria um mês mais tarde no parque de estacionamento do hotel começou a formar-se então. Naquela mesma noite, na cama que eu partilhava com um homem que se tornava para mim, a cada dia, cada vez mais estranho. No dia seguinte, ao ouvir o João sair de casa com o habitual: "Vou chegar tarde, meu amor." Não fiquei a olhar pela janela. Fui para o computador, abri o navegador e, com dedos que tremiam ligeiramente, mas com uma recém-descoberta determinação de aço, escrevi as palavras detetives privados, Lisboa. O domingo cheirava a comida tradicional e a sentimento de culpa. O aroma do cozido à portuguesa, que a minha mãe mexia num grande tacho na cozinha da casa deles em Azeitão, misturava-se com o cheiro familiar do quintal e com algo mais denso, mais pesado. A expectativa silenciosa que pairava sobre o almoço desde que eu chegara sozinha. "O João está outra vez a trabalhar ao domingo", disse eu, ao entrar e beijar a minha mãe no rosto, que cheirava a lavanda e a preocupação. É aquele caso interminável. A minha mãe, a Teresa, assentiu com os lábios cerrados, um gesto que eu conhecia demasiado bem. Era a forma dela dizer: "Não acredito numa única palavra, mas para já não vou insistir." O meu pai, o Antônio, a partir do seu cadeirão de leitura, apenas olhou por cima dos óculos e resmungou: "Aquele rapaz trabalha como uma mula. Um dia vai ter dinheiro para comprar metade da capital, mas não vai ter tempo para lá viver." A Marta, que já estava sentada à mesa no pátio com um copo de vinho tinto, lançou-me um olhar que dizia tudo. Um olhar que dizia: "Tu não estás bem, queres que falemos. E se aquele sacana te fez alguma coisa, desfaço-o em pedaços." O almoço decorreu na habitual cacofonia de domingo de uma família portuguesa. Os filhos do meu irmão mais novo, o Pedro, corriam à volta da mesa. A minha cunhada, a Filipa, falava sem parar dos problemas com os vizinhos do prédio. O meu pai filosofava sobre política. A minha mãe servia doses generosas, como se o cozido pudesse disfarçar qualquer silêncio constrangedor. Mas a tensão pairava no ar, mais palpável que o vapor do tacho. Aconteceu durante a sobremesa. O bolo de bolacha que a mãe tirou do frigorífico, quando a bomba explodiu, ainda que da forma mais subtil. "Olha", Mariana disse à minha mãe, limpando as mãos ao avental, "no outro dia encontrei a Rosa, a mãe daquele amigo do João. Como é que ele se chama?" "O Tiago." "Pois, encontrei a Rosa no El Corte Inglés. Ela disse-me que viu o João há umas semanas, num sábado à noite, no cinema São Jorge com uns amigos." Deixou a frase pairar no ar como um tabuleiro sujo que ninguém quer levantar. Todos, até as crianças, pareceram calar-se por um momento. A Marta pousou a colher no prato com um clique seco. "Ah, sim?" perguntei eu, saboreando um pedaço do bolo que de repente ganhara sabor a cinza. "Ele não me comentou nada." "Com que amigos?" "Isso ela não me disse", respondeu a minha mãe, evitando o meu olhar, enquanto recolhia os pratos. "Só disse que ele estava com um grupo de jovens. Pensei que se calhar vocês andassem a organizar alguma coisa e se tivessem esquecido de convidar os velhotes." O riso dela soou forçado, estridente. "O João tem muitos compromissos, mãe", disse eu, e a minha voz soou demasiado fria, demasiado controlada. "Coisas de trabalho, tu sabes." "Claro, claro", interveio o pai, sentindo-se desconfortável com o rumo da conversa. "O trabalho é o principal. É assim que deve ser. Mais vinho. Antônio, vá lá." Mas a minha mãe não ia deixar passar a oportunidade. Ao ajudar a Filipa a levar os pratos para a cozinha, disse-me num tom que pretendia parecer leve, mas que era tudo menos isso: "Mariana, querida, vem ajudar-me com o café. Tu tiras melhor os cafés do que eu." Era uma armadilha. E eu, como uma idiota, levantei-me e fui atrás dela. Na cozinha, onde a única testemunha era o gorgolejar da máquina de café, caíram as máscaras. A minha mãe encostou-se à bancada de mármore, cruzou os braços e olhou-me de frente. "O que se passa, filha?" "Não se passa nada, mãe, já te disse." "Não me mintas. Andas com cara de enterro há semanas e hoje vieste outra vez sozinha. É por causa daquela tal Carolina de que a Marta me falou?" Amaldiçoei a minha irmã mentalmente.
embora soubesse que as intenções dela eram as melhores. A Marta devia era tratar da sua própria vida. A Marta preocupa-se contigo. O que mais deveria fazer uma irmã? E eu sou tua mãe. Agora diz-me, quem é essa mulher? O cansaço, a fúria contida, a suspeita que há semanas me corroía por dentro. Tudo aquilo rebentou num sussurro áspero. É filha do Carlos Mendes, o sócio principal do João. Uma nova aquisição da firma. Tem 28 anos e, ao que parece, gosta de cinema e de hotéis caros. O rosto da minha mãe mudou. Não pareceu surpreendida, mas sim resignada, como se esperasse a notícia, a temesse, mas soubesse que ia chegar. Ai, Mariana, murmurou ela, e de repente pareceu ter todos os seus 65 anos. Com estes homens é sempre a mesma coisa. Não, mãe, não são todos os homens iguais, e não são tretas de homens. É o meu marido a mentir-me, a encontrar-se com outra, a fazer de mim idiota. Tens a certeza? Perguntou ela, e na sua voz havia uma nota de esperança patética. Pode ser um mal-entendido. Às vezes, as mulheres mais novas são muito simpáticas e os homens criam ilusões. Eu não sou estúpida, disparei eu, e a minha voz subiu de tom, fazendo a Filipa, que nesse momento entrava com mais uma leva de pratos, sobressaltar-se e recuar rapidamente. Tenho provas. Bem, quase. Estou a tentar confirmar. A minha mãe aproximou-se, pousando as suas mãos enrugadas sobre as minhas, que se agarravam ao rebordo da bancada como a uma tábua de salvação. Ouve-me, filha. Mesmo que seja verdade, essas coisas acontecem. Acontece mais vezes do que tu pensas. O teu pai. Ela fez uma pausa, engolindo em seco com dificuldade. Bem, isso não importa. O que importa agora é a família. O que vocês construíram. 7 anos, Mariana. Um apartamento fantástico, uma vida invejável. Vais atirar tudo isso borda fora por causa de uma aventura? Olhei para ela com incredulidade, não pelo que dizia, mas pela dor profunda e antiga que lhe perpassou pelos olhos. De repente, muitas coisas da minha infância ganharam um sentido amargo. As discussões abafadas, as ausências súbitas do pai, a tristeza que por vezes envolvia a minha mãe como um chaile. O pai? Perguntei eu, embora já soubesse a resposta. Ela desviou o olhar. Foi há muito tempo. A secretária. Uma estupidez, mas eu aguentei por vossa causa, por esta casa, pela família. E repara, estamos aqui, juntos. O teu pai é um bom homem. No fim de contas, todos têm as suas fraquezas. As mulheres do meu tempo aguentavam. Senti uma pontada de náusea. Não repugnância por ela, mas pânico. Era aquele o meu futuro? Esperar, baixar a cabeça, transformar-me naquela mulher forte e destroçada que olhava para mim com olhos suplicantes. Eu não sou tu, mãe, disse eu, e a minha voz tremeu, mas não vacilou. Eu não vou aguentar. Não vou fingir que não se passa nada enquanto o meu marido dorme com outra. Não vou guardar as aparências para os vizinhos não coscovilharem. É a tua vida que vais destruir. A voz dela também vacilou, mas de raiva. Sabes lá tu o que é ser uma mulher divorciada com a tua idade? Voltar para a casa dos pais, os olhares de pena, as finanças numa confusão. E se quiseres ter filhos, o tempo corre contra ti. Cada palavra era uma faca, mas cada facada, em vez de me enfraquecer, só me afiava. Prefiro a pena dos outros ao desprezo por mim mesma, disse eu, tirando as minhas mãos de debaixo das dela. E não vou voltar para esta casa. Tenho o meu trabalho. Tenho as minhas poupanças. Tenho a Marta. A Marta! Exclamou a minha mãe, como se o nome da minha irmã fosse um insulto. Claro, a tua irmã, a rebelde independente, que vive com a companheira, a Joana, e pinta quadros que ninguém compra. Essa é que te vai dar conselhos sobre casamento, claro. Uma mulher que não conseguiu segurar um homem a seu lado. A porta da cozinha abriu-se de rompante. Na soleira estava a Marta, de punhos cerrados, os olhos a brilhar de fúria. Tinha ouvido tudo. Uma mulher não tem de segurar um homem a seu lado, mãe. Como se fosse um cão ou um vaso, disse ela com uma calma assustadora, que era pior do que qualquer grito. E, para tua informação, eu e a Joana estamos juntas há 12 anos.
mais do que muitos casamentos que conhecemos, e não nos enganamos uma à outra. Parece que é mais do que se pode dizer desta casa. A minha mãe empalideceu. Não te atrevas a falar assim. Esta é a minha casa, e a Mariana é a minha filha, e está a sofrer. E em vez de a apoiares, mandas-lhe calar a boca e aguentar, como tu fizeste. Fica a saber que ela não é tu. Tem mais coragem. O som de um prato a partir-se no chão do pátio Fê, lá sobressaltar às 3. Era o meu pai. Assomou à cozinha, e no seu rosto, normalmente tão sereno, misturavam-se a vergonha e a raiva contida. Vocês estão a falar do que não vos diz respeito, rosnou ele, dirigindo-se à minha mãe. Deixa-a em paz, Teresa. A Mariana é adulta. Deixa-a fazer o que tiver a fazer. E tu o que sabes? Atirou-lhe a mãe, virando-se para ele com uma fúria que devia ter acumulado durante décadas. Tu que nunca estiveste presente. Tu que... Chega! A minha voz cortou o ar como vidro partido. Todos se calaram e olharam para mim. Respirei fundo, enchendo os pulmões de um ar carregado de ressentimento familiar, segredos antigos e mentiras herdadas. Chega, repeti mais baixo. Esta batalha não é vossa, é minha. Mãe, amo-te, mas não vou viver como tu viveste. Pai, não tenho palavras para ti agora. Marta, obrigada. Peguei na minha mala no cabide. As minhas mãos tremiam. Mas a minha voz era firme. Vou-me embora, e não voltarei a falar convosco sobre isto até que eu decida como e quando. O João e eu temos coisas para resolver, e vamos resolvê-las. Sem conselhos de família, sem recomendações não solicitadas e sem cozidos para abafar os problemas. Caminhei para a porta. Ninguém tentou impedir-me. À entrada, virei-me. A minha mãe chorava em silêncio. O meu pai olhava para o chão, devastado. Só a Marta sustentou o meu olhar, e nos olhos dela vi um orgulho feroz, uma solidariedade absoluta. E mais uma coisa, mãe, disse eu. Isto não é uma aventura. É o fim do meu casamento. E eu é que vou decidir como acaba. Saí para o hall, depois para a rua, inundada pela luz do fim de tarde de domingo. O ar era doce, limpo. Já não cheirava a comida tradicional nem a culpa. Cheirava a liberdade. Uma liberdade assustadora, dolorosa, mas ainda assim liberdade. Na minha mala, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem do João. Termino cedo. Vamos petiscar a algum lado. Tenho saudades. Olhei para o ecrã, para aquela mentira brilhante e fácil. E pela primeira vez não senti dor nem raiva. Senti clareza. Não respondi. Guardei o telemóvel, sentei-me no carro e, antes de o ligar, tirei um bloco de notas. Encontrei o número que tinha apontado dias antes, após a minha pesquisa na internet. O número de um detetive privado que uma amiga de direito, especializada em divórcios litigiosos, me tinha recomendado. Olhei para o nome. Luiz Ferreira. Investigações confidenciais. Sem deixar que as dúvidas ou o fantasma da resignação materna me dissuadissem, marquei o número. Tocou 2 vezes, antes que a voz grave e profissional do outro lado dissesse: Estou. Boa tarde, falei eu, e a minha voz soou estranhamente calma no silêncio do carro. Daqui fala Mariana Silva. Preciso dos seus serviços. O escritório de Luiz Ferreira cheirava a café rasca. Não ficava na zona glamourosa de Lisboa, mas num prédio dos anos 70 em Arroios. A recepção era pequena, com uma mesa de plástico e revistas de automóveis desatualizadas. Nada a ver com os escritórios imaculados, de vidro e aço da firma do João. Dona Mariana, pode entrar, disse a secretária. Uma mulher de meia-idade, com os óculos de leitura pendurados por um cordão. Luiz Ferreira não se parecia nada com os detetives dos filmes. Era um homem na casa dos 50, com uma careca incipiente e uma barriguinha que repuxava os botões da sua camisa aos quadrados. O casaco de bombazina castanha estava pendurado nas costas da cadeira. O aperto de mão foi firme, seco. Sente-se, por favor. Apontou para a cadeira em frente à sua secretária, atafulhada de pastas, ao lado de um computador com vários anos. Ao telefone, a senhora disse que é um assunto conjugal. Vigilância? Sim. Assenti, pousando a mala no regaço como um escudo.
Agora que estava ali, naquele lugar que confirmava que o meu casamento precisava de ser espiado, a realidade bateu-me com toda a sua crueldade. Engoli-me seco. Acho que o meu marido me anda a trair. Preciso de provas. Luiz assentiu, sem mostrar surpresa nem reprovação. A sua expressão era profissional, neutra. Abriu o bloco de notas. Compreendo. É uma situação difícil. Diga-me, o que lhe desperta suspeitas? Então, com uma voz que no início tremia, mas que se foi tornando mais firme à medida que falava, contei-lhe tudo. Os intermináveis jantares de negócios, o recibo do Altis Avenida, o perfume alheio, a rapariga de vermelho, o nome, Carolina Mendes, a filha do sócio principal. Luiz tirava notas com uma letra miúda e rápida. Tem uma fotografia do seu marido e da dona Carolina, se possível? Passei-lhe o meu telemóvel. Tinha uma fotografia recente do João num jantar de família. Da Carolina, só encontrara a fotografia da página do portal corporativo que tinha guardado para mim. Era uma fotografia profissional. Uma morena atraente, com um sorriso confiante, quase desafiador. Luiz examinou-a. Eu conheço-a. Ou melhor, sei quem é. O pai dela, o Carlos Mendes, é um peixe graúdo. Tem interesses por toda a Lisboa. Olhou para mim. Isso pode complicar o caso. As pessoas com poder costumam ser cuidadosas. Não quero problemas. Só quero saber a verdade. A verdade tem um preço, dona Mariana, e às vezes esse preço não é só financeiro. Pousou a caneta. Os meus honorários são estes. Deslizou um folheto impresso para o meu lado. Vigilância básica, relatórios semanais, provas fotográficas ou de vídeo, se for possível e legal. Tudo confidencial. Assina um acordo de confidencialidade. Eu dou-lhe os resultados. Se piratearmos computadores ou telemóveis, é outro serviço, mais caro e com os seus próprios riscos legais. Não o recomendo como primeiro passo. Li os valores. Eram substanciais, mas não proibitivos. Podia pagar com as minhas poupanças, com a parte da nossa conta conjunta que eu geria. O dinheiro que planeava gastar a remodelar a cozinha ia agora para minar os alicerces do meu casamento. Certo, para já apenas vigilância. Assinei os papéis que ele colocou à minha frente com uma letra que, esperava eu, fosse firme. Quero saber onde ele vai, com quem está, quanto tempo passa com ela. Tudo. Receberá o primeiro relatório dentro de 48 horas. Levantou-se, dando por terminada a entrevista. Um conselho, dona Mariana. Enquanto a investigação decorre, comporte-se normalmente. Nada de perguntas, nada de inspeções, nada de escândalos. Seja fria, seja inteligente. As pessoas que têm algo a esconder relaxam quando pensam que não estão a ser observadas. Saí dali sentindo-me simultaneamente suja e poderosa. Ultrapassara o limiar. Já não era apenas a mulher desconfiada, era uma cliente a pagar pela verdade. As 2 semanas seguintes foram um exercício de pura representação. Sorria ao João de manhã, perguntava pelo dia dele, pelo caso Sampaio. Assentia quando ele me contava as suas mentiras cada vez mais elaboradas. Um jantar com investidores do Dubai, num restaurante do Marquês. Um fim de semana, num retiro corporativo da firma no Vale do Douro. Eu anotava mentalmente cada detalhe, cada contradição, e depois comparava-os com os relatórios curtos e devastadores que começaram a chegar ao e-mail encriptado que eu tinha criado de propósito. Alvo: João Costa, dia 1, quinta-feira. Sai do escritório às 19h45, apanha um táxi para o restaurante JNCQOI. Encontra-se com a senhora Carolina Mendes, 28 anos. Cópia do cartão de cidadão em anexo. O jantar dura aproximadamente 2 horas. Comportamento observado. Frequente proximidade física. Risos, toques nas mãos por cima da mesa. Saem juntos às 22h30. Apanham um táxi em direção à zona do Marquês. Saem na Rua Castilho, número 24, e entram no prédio. O alvo sai sozinho a 01:47. Apanha um táxi para a morada de residência. Em anexo, 12 fotografias. As imagens eram granuladas, tiradas com uma teleobjetiva de longe, mas inconfundíveis. O João a sorrir, inclinado para ela num gesto íntimo que não usava comigo há anos.
Ela a rir, tocando no braço dele. A morada, Rua Castilho, 24. Uma pesquisa rápida na internet confirmou que era um prédio de luxo de apartamentos para arrendar, o ninho de amor deles. Ou talvez, o apartamento que ele lhe estava a pagar. O segundo relatório foi ainda mais letal. Dia 6. Terça-feira. O alvo sai do trabalho às 18h00. Segue no seu carro pessoal, um sedã executivo matrícula em anexo, até ao centro comercial das Amoreiras. Encontra-se com a senhora Mendes no parque de estacionamento subterrâneo. Ela entra no carro. Ficam no interior durante 25 minutos. Em seguida, dirigem-se ao Hotel Tivoli. Entram separadamente, com uma diferença de 5 minutos. O alvo sai às 22h15. Em anexo, 8 fotografias e um excerto de vídeo, sem som, da entrada no hotel. O vídeo, curto e tremido, foi o golpe mais duro. Vê-lo, o meu marido, a entrar naquele hotel com aquela determinação de ladrão, foi como receber um soco no estômago. Já não havia lugar nem para dúvidas nem para esperança. A verdade era aquela sequência de pixels, fria e irrefutável. Luiz Ferreira ligou-me por causa do terceiro relatório. Dona Mariana, tenho uma informação adicional que talvez lhe interesse. Fizemos uma investigação financeira básica, cruzando dados públicos. O seu marido fez transferências mensais de uma conta secundária em nome dele para um contrato de arrendamento em nome de Carolina Mendes. Morada, Rua Castilho, 24. O apartamento está arrendado há 7 meses. 7 meses. Quase um ano. Não era um deslize. Era uma vida dupla. Também há registros de compras no cartão de crédito da empresa em ourivezarias e lojas de luxo que, a julgar pelos valores e pela frequência, não me parecem ser destinadas à senhora. A sua voz neutra continuou do outro lado da linha. Quer que investiguemos mais a fundo? Podemos tentar aceder a extratos bancários mais detalhados, mas vou precisar da sua autorização por escrito, e isso acarreta mais riscos. Não disse eu, e a minha voz soou estranhamente calma, como se viesse de muito longe. Isso chega. É mais do que suficiente. Envie-me tudo o que tiver, por favor. E a fatura final. Desliguei. Não precisava de mais nada. Tinha todas as peças do puzzle. Um puzzle feio, vulgar, que mostrava o retrato de um casamento apodrecido. Naquela mesma noite, sabendo que o João estaria em reuniões até tarde, fiz 2 telefonemas. O primeiro foi para o escritório da Cláudia Rodrigues, advogada de direito da família. A mesma que o João me recomendara tão veementemente no ano anterior, quando tive problemas com um vizinho. Ela é uma leoa, dizia ele, a melhor para divórcios complicados. A ironia era tão ácida que eu quase lhe sentia o sabor. Doutora Cláudia, fala Mariana Silva, preciso de reunir-me consigo. É urgente e diz respeito ao João. Fez-se um breve silêncio do outro lado. Depois, ouviu-se a voz profissional e direta da advogada. Amanhã à primeira hora, às 8. Pela porta das traseiras, se preferir discrição. O segundo telefonema foi para o banco, para a linha direta do meu gestor de conta. Nuno, fala a Mariana Silva. Preciso que congele imediatamente todas as contas conjuntas, as contas poupança e a linha de crédito. Deixe ativa apenas a conta pessoal em meu nome. Sim, é uma ordem de ambos os titulares. Não, o meu marido não está disponível de momento. É uma medida preventiva de segurança. Explicarei tudo pessoalmente em breve. Sim, agora mesmo, por favor. Desliguei. As minhas mãos não tremiam. O coração batia depressa, mas a um ritmo certo. O medo desaparecera. Só restava uma determinação fria, metálica. Tinha passado das suspeitas às provas e das provas à ação. Nessa noite, o João chegou a casa perto da meia-noite. Cheirava ao ar da noite e a um perfume doce e subtil que não era o meu. Fingiu estar exausto. Uma catástrofe, querida. Estes investidores são incansáveis. E tu, o que fizeste? Eu estava sentada no sofá com um livro aberto no colo. A luz era tênue. Levantei os olhos e olhei para ele. Olhei para ele de verdade, talvez pela primeira vez em meses. Vi uma pequena nódoa de batom, quase imperceptível, no colarinho da sua camisa branca. Vi o ligeiro inchaço debaixo dos olhos, não de cansaço,
mas da euforia reprimida de um homem que acabara de estar com a amante. Vi um estranho que vivia na minha casa. Oh, nada de especial, disse eu, e sorri. Foi um sorriso calmo, o sorriso de alguém que já tomara uma decisão irreversível. Lides da casa. A calma que senti após congelar as contas e me reunir com a advogada durou exatamente 48 horas. Era uma calma elétrica, estranha, como o silêncio antes da tempestade. Fui desempenhando o meu papel, a preparar o jantar, a perguntar-lhe pelo dia, a ouvir as suas mentiras com um sorriso de plástico perfeitamente moldado. Era como viver dentro de uma bolha de vidro, a observar a distorção do mundo exterior, sabendo que a qualquer momento ela poderia rebentar. A explosão deu-se numa terça-feira à tarde, quando eu dobrava a roupa acabadinha de engomar no quarto. O meu telemóvel, atirado para cima da cama, vibrou. Um número que eu não conhecia, um número do Porto. Um arrepio instintivo percorreu-me a espinha ainda antes de deslizar o dedo pelo ecrã para atender. Estou? Disse com uma voz neutra. Mariana Silva. A voz do outro lado era de uma mulher, jovem e autoconfiante. Um sotaque polido de quem estuda nas universidades de elite da capital, como a católica. Sui. Quem fala? Carolina Mendes. Fiquei sem ar. Olhei à volta, como se o quarto, o nosso quarto, me pudesse oferecer algum refúgio. Não pôde. Só lá estavam as pilhas de camisas do João, as suas calças perfeitamente dobradas, o relógio que lhe oferecera no nosso último aniversário, em cima da mesa de cabeceira, toda uma vida empacotada em rotinas domésticas que, de repente, pareciam grotescas. Carolina Mendes, repeti, e surpreendeu-me o quão calma a minha voz soou. A frieza que eu cultivara como arma ativou-se instantaneamente. A filha do Carlos Mendes. A nova aquisição do escritório do meu marido. Fez-se uma breve pausa, como se ela não esperasse que eu a identificasse tão depressa. Exato. Olhe, eu sei que isto não é habitual, mas precisamos de falar. Eu não tenho nada para falar contigo, Carolina. É sobre o João, despachou-se a dizer, antes que eu pudesse desligar. E sobre nós. Aí estava ele, nas palavras sobre nós. Uma palavrinha minúscula que continha todo um universo de traição. Agarrei-me a ela, como quem se agarra à lâmina de uma faca, sentindo como me cortava. Nós? Perguntei, deixando que um fino fio de gelo se infiltrasse no meu tom. Tu e o João formam um nós? Que comovente. Deve ser complicado, tendo em conta que ele vive aqui. E tu? Bem, onde é que tu vives exatamente? No apartamento da Rua Castilho, número 24. Aquele que é ele que paga, não é verdade? O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Quase a consegui ouvir a engolir em seco, a recompor-se. Não estava tão confiante como parecia. Andaste a seguir-me? Perguntou ela. E a sua voz perdeu parte da segurança inicial. Não há necessidade de seguir quem não se esconde, menti, deliciando-me com a sua confusão. Então, lembrei-me. Subitamente, o meu dedo indicador moveu-se sozinho. Toquei no ecrã, carreguei no botão de gravar a chamada e um pequeno ícone vermelho começou a piscar. A Cláudia Rodrigues tinha me sugerido isso. Grava tudo. Tudo. Até o silêncio. Mas diz-me, Carolina, o que é tão urgente que te obriga a ligar para a mulher do teu amante? Eu não sou a amante dele, disse ela, recuperando parte da arrogância. Nós somos algo mais. É complicado. Ah, claro, complicado. Como o vosso jantar no JNSQI, ou a vossa ida ao cinema São Jorge, ou a vossa estadia no Tivoli. Para mim, a verdade soa bastante simples. Isto não é uma brincadeira, Mariana. A nossa relação é a sério. Eu e o João estamos apaixonados. A palavra apaixonados atingiu-me no plexo solar com a força de um murro, mas não me verguei. Pelo contrário, endireitei-me. A roupa dobrada repousava agora aos meus pés, ignorada. Apaixonados, repeti, soltando uma gargalhada seca e cortante. Que bonito! E quando é que começou esse idílio? Há 7 meses, quando ele te alugou o apartamento, ou antes, quando te meteu no escritório do paizinho para te ter mais perto. Ele não me meteu lá, explodiu ela. E pela primeira vez ouvi uma fúria genuína na sua voz. Eu sou uma aluna de excelência. Conquistei o meu lugar por mérito. Que sorte que o teu pai seja o sócio principal da firma.
E que coincidência que o teu chefe direto seja o João, e que vocês precisem de tantos encontros privados para rever contratos. O vosso trabalho deve ser fascinante. És uma mulher amargurada. Não consegues prendê-lo se ele já não te ama. O seu tom tornou-se desdenhoso. Não percebes? Ele ficou contigo por pena, por hábito. Eu dou-lhe aquilo que tu nunca lhe conseguiste dar. A chama da raiva subiu-me à garganta. Mas contive-a. Não lhe ia dar esse gosto. Em vez disso, baixei a voz, tornando-a quase confidencial, docemente venenosa. E o que é que tu lhe dás, Carolina? Juventude. Um apelido que lhe abre portas. Diz-me, quando estão naquele apartamento que ele paga, ele fala-te de como eu sou, aborrecida, do quão agradecido está por teres aparecido na vida dele? Ou será que te fala do crédito da casa, das obrigações familiares chatas, do esforço que é fingir dia após dia? Ela suspirou profundamente. Não fazes a mínima ideia. Faço toda a ideia. Tenho fotografias, recibos, extratos bancários. Tenho relatórios de um detetive privado que andou atrás de vocês durante semanas. Eu sei de tudo, Carolina, até da marca do perfume de mulher que usas e dos vinhos que pedem no restaurante. Eu sei absoluta e exatamente de tudo. Desta vez, o silêncio foi diferente. Foi um silêncio carregado de pânico. Consegui senti-lo através da linha. Não, tu não consegues provar que o meu marido, usando o dinheiro do nosso casamento, sustenta a jovem amante, que, por sinal, é a filha do sócio principal dele, comprometendo não só o nosso casamento, mas possivelmente também a ética profissional da empresa. Claro que consigo, e é o que vou fazer. Ele ama-me, exclamou ela, mas a sua voz soava fraca, como a de uma miúda que acabou de levar um raspanete. O João só se ama a si próprio. Carolina, tu és um brinquedo, caro e talvez divertido, mas apenas um brinquedo. Quando isto rebentar, e vai rebentar, o teu paizinho não vai ficar muito contente e o João vai ter de escolher. Apostarias que ele me escolhia a mim? Antes que ela pudesse responder, desferi o meu golpe final, aquele que estava a preparar desde que vira o seu perfil no site da empresa, desde que descobrira quem ela era. A propósito, sabias que este fim de semana, de acordo com o calendário partilhado dele, eu e o João íamos viajar para São Miguel, nos Açores, para celebrar o nosso aniversário de casamento. Ele andava a falar disto há semanas, do hotel, do restaurante. Parecia tão entusiasmado. Mentira. Não havia nenhuns planos para ir aos Açores. Ele não falava de aniversários de casamento há meses, mas era aquele detalhe, íntimo, cruel, que podia perfurar a armadura da amante que se julgava protagonista de uma grande história de amor. Ouvi um ofego brusco, um som abafado e fraco. Depois, nada. Ele não te mencionou isso? Acrescentei com uma doçura falsa. Que estranho, deve ter se esquecido, por andar tão ocupado com o trabalho e tudo o mais. Desliguei. As minhas mãos agora tremiam de adrenalina, de fúria contida, de uma espécie de triunfo selvagem e doloroso. A gravação fora guardada. Tinha-a apanhado. Tinha espetado a faca da dúvida na sua segurança de menina rica, mas a vitória sabia a cinza. Nem tinham passado 10 minutos e o telemóvel tocou novamente. Desta vez era o João. Deixei tocar uma vez, duas, três. A quarta, atendi. Mariana. A voz dele soava tensa, agitada. O que é que tu disseste a Carolina? Ela acabou de me ligar. Está furiosa. Olá, querido. Disse-o com uma calma que lhe deve ter soado arrepiante. Como correu o dia? Muito trabalho. Não gozes comigo. Tu ameaçaste-a. Disseste-lhe que a andavas a espiar. Tivemos apenas uma conversa de mulheres. Sabes, ela ligou-me para me contar quão apaixonados estão. Foi muito instrutivo. Ouvi-o a respirar pesadamente do outro lado da linha. Imaginei-o no escritório, com a gravata desapertada, a olhar para a porta com medo de que alguém pudesse ouvir. Ela ainda é uma miúda, Mariana. Está confusa. Confundiu atenções profissionais com outra coisa. Isto não significa nada. 7 meses de renda, jantares em restaurantes de luxo e noites no Hotel Tivoli são atenções profissionais. Fogo. Na minha empresa, o orçamento para clientes é muito mais modesto. O silêncio foi absoluto. De seguida, ouviu-se um sussurro rouco, carregado de um medo que eu nunca lhe ouvira antes.
O quê? O que é que tu sabes? Tudo, João. Eu sei tudo. E tenho provas no papel, em formato digital e em gravação áudio, como, por exemplo, a recente conversa com a tua miúda confusa. Estás louca? Gritou ele, mas o grito soou desesperado, sem força. Contrataste um detetive para mim. Andaste a espiar-me. Andei a vigiar-te. Há uma diferença. Andei a vigiar o nosso patrimônio conjugal, que, como vim a descobrir, foi investido num apartamento para a tua amante, em joias e em viagens. É espantoso o número de despesas de negócios que tem sem recibos, querido. Ela é filha do meu sócio, guinchou ele. É complicado. Se o pai dela souber que há tensões, ele pode. Pode o quê? Pôr-te na rua e deixar a filhinha mimada sem o seu novo brinquedo? Cortei-o de forma brusca. Estava farta. Ouve-me, e ouve-me com muita atenção. Congelei todas as contas conjuntas. Contratei a Cláudia Rodrigues. Os papéis do divórcio estão a ser redigidos neste preciso momento. E se tu não os assinares de mútuo acordo e não aceitares a partilha de bens que ela propor, e é tudo o que eu tenho, incluindo a gravação onde a Carolina admite a vossa relação, isto não vai apenas para o tribunal, mas também para o e-mail do teu querido sócio Carlos Mendes, para a Ordem dos Advogados, para a tua mãe e para os jornais, se for preciso. Não, tu não podes fazer isso. A sua voz era agora como um fio de voz, uma súplica. Claro que posso, e falo-ei, a menos que faças exatamente o que eu disser. Primeiro, vens para casa agora mesmo, e vamos ter uma conversa a sério, sem mentiras, sem lágrimas de crocodilo. Porque lágrimas, João, eu já não as tenho há meses. Desliguei o telemóvel, escorreguei pela parede e sentei-me no chão, no meio das pilhas de roupa dobrada. O meu corpo tremia da cabeça aos pés, como se tivesse febre, mas lá dentro, num sítio muito fundo, havia um núcleo de gelo, perfeito, imóvel e duro. Pronunciara aquelas palavras: divórcio, advogada, provas. Já não havia caminho de volta. A guerra tinha começado e eu acabara de vencer a primeira batalha decisiva. Tinha tomado a iniciativa. Tinha-lhe roubado o controle. Agora era ele que estava na defensiva, assustado. E um homem assustado, como eu sabia muito bem, era um homem perigoso. Mas era também um homem que cometia erros. Fiquei à espera, sentada no chão do nosso quarto, rodeada pelos restos da vida que construíra e que me preparava para destruir. Fiquei à espera que o meu marido chegasse, o homem com quem partilhara 7 anos e que, naquele momento como nunca, eu não conhecia de todo. O escritório de advogados ocupava 2 andares de um edifício moderno no Marquês de Pombal. Sempre me pareceu irônico. Tanto dinheiro, tanto prestígio dedicado a resolver os problemas dos outros, enquanto o nosso apodrecia por dentro. Hoje, ao atravessar aquelas enormes portas de vidro, a ironia tinha sabor a bilis. A recepcionista, uma jovem elegantemente vestida, sorriu-me com um sorriso profissional. Bom dia. Tem marcação? Sou a Mariana Silva. Vim falar com o meu marido, João Costa, disse eu, sem parar. Os meus saltos ecoaram com determinação no mármore polido do átrio. Levava um fato cinzento pérola, simples mas impecável, e o cabelo apanhado num puxo austero. Não era a mulher despenteada e magoada. Era a negociadora a entrar na sala de reuniões. A Cláudia Rodrigues tinha me dito: o teu aspecto é a tua primeira declaração, que transmita poder, não dor. Dona Mariana, espere, não pode entrar assim. A rapariga levantou-se, alarmada, mas eu já tinha chegado às pesadas portas de madeira que davam acesso à zona dos gabinetes. Tem calma, Diana, disse eu, lembrando-me do nome dela de uma qualquer festa de Natal da empresa. O meu marido está à minha espera. Empurrei as portas. O coração batia-me com força, mas num ritmo seguro, de pura adrenalina. Sem medo. A sala em open space, com as suas secretárias de design e os jovens advogados a teclar furiosamente nos computadores, mergulhou num silêncio constrangedor. Alguns reconheceram-me e baixaram os olhos. Outros, os mais novatos, olhavam com curiosidade. O gabinete do João ficava ao fundo do corredor. O seu nome estava gravado numa placa de latão. A secretária dele, a Paula, uma mulher na casa dos 50 anos que sempre me parecera simpática, empalideceu ao ver-me.
Mariana, querida, o João está numa reunião. Ah, ah, ah. Eu sei que ele está sozinho, interrompia com um sorriso que não me chegou aos olhos. Acabei de falar com ele. Paula, este assunto não é contigo. Por favor, não te metas no meu caminho. Compaixão e conflito refletiram-se no rosto dela. Assentiu lentamente e desviou o olhar. Fiquei-lhe grata pelo silêncio. Abri a porta do gabinete sem bater. O João estava de costas para mim, à janela, a olhar para o caos da avenida. Ao ouvir-me, virou-se. Parecia destruído. Trazia a mesma camisa amarrotada do hotel, a gravata desapertada, olheiras profundas debaixo dos olhos. No seu rosto misturavam-se a raiva, o pânico e a sombra daquilo que poderia ser arrependimento. "O que raio estás aqui a fazer?" bufou ele, baixando a voz, mas incapaz de esconder o tremor. "Queres destruir-me? Tu já fizeste isso sozinho", disse eu, fechando a porta nas minhas costas com um clique suave e definitivo. Tirei da pasta um grosso envelope castanho e atirei-o para cima da impecável secretária de Carvalho. Papéis do divórcio. Proposta de partilha de bens. Está lá tudo, já assinado por mim. É a tua vez. Ele olhou para o envelope como se lá dentro estivesse uma cobra. Depois olhou para a porta, imaginando cegamente os ouvidos atentos do outro lado. "Mariana, pelo amor de Deus, nós podemos falar sobre isto em casa. Este não é o sítio apropriado. É o sítio ideal", respondi. Percorri com o olhar as estantes cheias de livros de direito, os diplomas emoldurados, a fotografia do nosso casamento que, notei, já não estava no seu lugar habitual. "Foi aqui que construíste a tua mentira. Foi aqui que usaste o teu poder, a tua influência, para financiar uma vida dupla. Acho justo que seja aqui que ela desabe." Aproximou-se, apoiando as mãos na secretária, inclinando-se na minha direção. Tentava parecer ameaçador, mas só conseguia parecer desesperado. "Ouve-me, a Carolina. Não é o que tu pensas. É uma miúda desequilibrada. Ficou obcecada por mim. Tentei pôr-lhe um fim, mas ela ameaçou-me que ia ao pai, dizer-lhe que eu a tinha assediado. Ela podia destruir-me a carreira. Mariana, eu estava num beco sem saída. Uma gargalhada curta e amarga escapou-me dos lábios. "A sério? Essa versão é nova. É que há 2 dias, no parque de estacionamento, disseste-me que eram ossos do ofício, e ontem à noite, que era uma miúda confusa. Agora, afinal, é uma psicopata que te faz chantagem. Que conveniente, João. Sempre a vítima. Nunca o canalha que dorme com a filha do patrão. Eu não te permito." "Cala-te!" gritei eu, e a minha voz, fria e afiada como vidro, ecoou pela sala. Ele recuou, surpreendido. "Tu não me permites nada. Desde o momento em que te vi entrar naquele hotel, quem manda sou eu. Tens 2 opções. Ou assinas estes papéis, aceitas a partilha de bens proposta pela minha advogada que, a propósito, é muito generosa, tendo em conta que podíamos avançar para um processo crime por peculato e isto acaba de forma civilizada. Ou então, obrigas-me a tornar pública toda a informação que tenho, e não me refiro só ao juiz. Refiro-me a todos e a cada um dos teus sócios, aos teus clientes, à imprensa econômica. Ilustre advogado de família apanhado num escândalo de desvio de fundos com a filha do sócio. Tem impacto, não tem?" A porta do gabinete abriu-se de repente. Carlos Mendes, o sócio principal, o pai da Carolina, um homem na casa dos 60 anos com o porte de um velho general e o olhar de um falcão, ocupou a moldura da porta. Ao lado dele, pálida como cera, mas com os olhos injetados de fúria, estava a Carolina. Devem ter vindo a correr. "O que raio se passa aqui?" trovejou Carlos Mendes. O seu olhar passou do suado e destroçado João para mim, que estava de pé, direita e gélida em frente à secretária, e para o envelope castanho, caído entre nós como uma declaração de guerra. "Carlos não é", começou João, mas Carlos calou-o com um gesto da mão. Ouvi gritos vindos do meu gabinete, e a minha filha contou-me umas coisas muito preocupantes. O seu olhar cravou-se em mim. Era um olhar destinado a fazer tremer juízes e adversários. "Mariana, lamento muito que tenhas chegado a este ponto. João, se fizeste algo que prejudique esta firma." "Eu não fiz nada", gritou o João, mas a sua voz soou como um guincho de pânico.
Ele está a mentir. A voz da Carolina, aguda e cheia de lágrimas de raiva, cortou o ar. Apontou para o João com um dedo trêmulo. Tu usaste-me. Disseste que o teu casamento era uma farsa, que estavas à espera de uma oportunidade para a deixar, que eu era o amor da tua vida. E era tudo mentira. És um cobarde e um mentiroso. O espetáculo era digno de uma novela barata. Mas eu não estava ali por causa do drama. Estava ali para obter resultados. Senhor Mendes, disse eu, dirigindo-me ao sócio principal, com uma calma que contrastava cruelmente com a histeria dos outros dois. Lamento que tenha de presenciar esta cena desagradável. Mas, como pode ver, a situação pessoal do seu sócio está a afetar gravemente a ética profissional e, temo, as finanças desta firma. Peguei no envelope e estendi-lhe. Este é o meu pedido de divórcio. Contém detalhes e provas das transferências irregulares que o João efetuou a partir das nossas contas conjuntas, destinadas em grande parte, de acordo com a minha investigação, a pagar as despesas da relação dele com a sua filha, apartamento, joias, viagens. O Carlos Mendes empalideceu, pegando no envelope como se este o queimasse. É verdade, João? A sua voz era agora um rugido perigoso. Carlos, ela está a exagerar. Foi para ajudar. A Carolina tinha dívidas, o pai dela. Não me uses como desculpa, cabrão, gritou a Carolina. As lágrimas de raiva pararam de lhe correr pelo rosto. Agora, havia nos olhos dela apenas um ódio feroz de mulher rejeitada. Eu gastei o meu próprio dinheiro, e o que vinha de ti era para me comprares, para me manteres calada. Tu és. O João parecia um animal encurralado, olhando de um para o outro em busca de uma saída que não existia. A fachada de advogado de sucesso caíra por completo, revelando um ser patético e assustado. Chega, disse o Carlos Mendes, e a sua autoridade encheu a sala. Olhou para a filha com uma mistura de decepção e raiva. Carolina, vai para o meu gabinete. Agora. Depois voltou-se para mim. Mariana, lamento muito que as coisas tenham chegado a este ponto. Dou-lhe a minha palavra de que este assunto será tratado com a máxima gravidade dentro da empresa. Não toleraremos comportamentos que comprometam a nossa reputação. Assim mo espero. Assente, porque se não forem tomadas medidas, ver-me-ei obrigada a tornar esta informação pública, não só por causa do meu divórcio, mas também por consideração a outras mulheres que se possam cruzar no caminho dele. Olhei diretamente para o João. A minha advogada, a doutora Cláudia, vai entrar em contato com o teu. Espero que sejas mais sincero com ele do que foste comigo. Peguei na minha mala. O ciclo completara-se. Plantara a semente da dúvida, a desconfiança, no lugar que mais importava, ao João, no trabalho, no seu prestígio. Carlos Mendes nunca mais olharia para ele da mesma forma, e a Carolina, a amante rejeitada, transformar-se-ia na sua pior inimiga dentro daquelas paredes. Ao sair do gabinete, havia um silêncio absoluto no open space. Todos os olhares estavam cravados em mim. Nalguns havia pena, noutros, admiração. Na maioria, pura curiosidade. Caminhei de cabeça erguida, sentindo que a história se espalharia à velocidade de um incêndio florestal. Quando cheguei à porta, ouvi os seus passos a correr pelo corredor. Espera! Era o João. Tinha saído do gabinete como um furacão. O seu rosto estava vermelho, os olhos suplicantes. Mariana, por favor, desculpa-me. Desculpa-me mesmo. Diz-me o que tenho de fazer. Qualquer coisa, mas não me destruas a vida. Parei. Virei-me lentamente. Todos os advogados, assistentes, secretárias, susteram a respiração. Era a cena final, e o guião fora escrito por mim. A tua vida, João, disse eu com uma voz tão clara que todos a puderam ouvir. Destruíste a tu próprio na primeira vez que mentiste à tua mulher, e na segunda, quando usaste o nosso dinheiro para comprar joias a outra pessoa. E naquela noite em que ficaste no hotel, enquanto eu te esperava no parque de estacionamento, eu não fiz nada. Simplesmente fartei-me de esperar e fui-me embora. As portas de vidro fecharam-se atrás de mim, cortando o escândalo, a vergonha, a catástrofe que deixava para trás. No passeio do Marquês de Pombal, o sol do meio-dia brilhava sem piedade. Respirei fundo. O ar cheirava a trânsito, a café, a cidade,
Já não cheirava a mentiras, nem a colônia barata, nem a culpa. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da Marta. Está tudo bem? Precisas que vá ter contigo? Sorri pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro, cansado, mas puro. Escrevi-lhe de volta. O assunto está arrumado. O espetáculo pode começar. Vemo-nos lá em casa. Traz vinho, do caro. Olhei para cima, para as janelas do escritório. Lá em cima, a minha antiga vida desmoronava-se, mas eu finalmente estava na rua, inteira, e conseguia respirar. O vinho branco, bem fresco, sabia a vitória. A uma vitória amarga e cansativa, mas ainda assim, vitória. Eu e a Marta estávamos na sala do meu apartamento, descalças, com os pés em cima da mesa de centro. O fim de tarde esgueirava-se pelas janelas, banhando com uma luz quente os restos da nossa antiga vida. Agora tudo me parecia estranho. As almofadas que escolhemos juntos, a fotografia da nossa lua de mel, a jarra de design que custara uma fortuna ao João. Tudo aquilo eram meros objetos, destroços de um naufrágio. Não acredito que lhe atiraste os papéis à cara a meio do escritório, disse a Marta, abanando a cabeça com um sorriso de admiração. Tens uma coragem. Não tive outra alternativa. Tinha de o fazer onde lhe doesse mais, onde fosse real. Se tivesse sido aqui em casa, ele arranjaria maneira de transformar isto em mais uma discussão conjugal, num qualquer mal-entendido. Ali, em frente ao mundo dele, não tinha saída. Bem, o Carlos Mendes nunca mais na vida vai esquecer essa cena. Nem a Carolina, o belo pesadelo em que esse idiota se meteu. Deu um valente gole de vinho. E agora segue-se a parte jurídica aborrecida. Espero que seja aborrecida, que seja rápida e que me dê metade de tudo o que é meu, o que significa bastante. Suspirei, pousando o copo na mesa. O pior já passou. Pronto, agora toda a gente sabe. Acabaram-se os segredos. A campainha da porta soou, dura e insistente. Eu e a Marta olhamos uma para a outra. Estás à espera de alguém? Espero bem que não seja a imprensa, brincou a Marta, mas levantou-se e foi espreitar pelo óculo da porta. O seu rosto ficou sombrio num instante. É a mãe. Deu-se-me um nó no estômago. Não estava preparada para mais uma batalha, muito menos com ela, mas sabia que era inevitável. Abri a porta. A minha mãe, a Teresa, estava no patamar. Trazia vestido um casaco de meia estação, embora não fizesse frio, e apertava a mala contra si com força. O seu rosto, normalmente sereno e aprumado, estava pálido. Tinha os olhos um pouco inchados, mas não chorara. Trazia uma expressão decidida, a mesma com que em criança me levava ao médico para levar as vacinas. Dói, mas é necessário. Mãe, deixa-me entrar, Mariana. O seu tom não admitia objeções. Recuei. Ela entrou. Viu a Marta, os copos de vinho, a atmosfera de tristeza e ao mesmo tempo de celebração, e os seus lábios cerraram-se ainda mais. Marta, gostava de falar com a tua irmã a sós. Tudo o que tiveres para me dizer, podes dizer à frente dela. Intervim antes que a Marta se pudesse mexer. Aqui não há segredos. Acabaram-se os segredos. A minha mãe assentiu amargamente e sentou-se na ponta do sofá, sem tirar o casaco, como se não tencionasse demorar-se muito. Estive a falar com a mãe do João. O silêncio denso abateu-se sobre a sala. Imagino, disse eu, cruzando os braços sobre o peito. Ela está destroçada. Diz que tu lhe destruíste o filho, que o humilhaste publicamente, que lhe arrasaste a carreira, que eu fiz exatamente o que ele merecia. Interrompia, sentindo a raiva que julgava já ter esgotado, a ferver novamente. E o que lhe disseste, mãe? Que o menino dela é um santo e que eu sou uma histérica? Disse-lhe que tinha muita pena. A minha mãe olhou-me e pela primeira vez vi nos seus olhos algo mais do que reprovação. Vi medo. Mas eu vim falar de nós, Mariana, desta família. O que tu fizeste hoje manchou o nosso nome. Lisboa inteira vai falar sobre isto. A Marta soltou uma gargalhada seca. Por amor de Deus, mãe. Agora a tua preocupação é com o que as pessoas vão dizer? O marido dela andou quase um ano a foder a filha do patrão. Isso não mancha o nome? Isso não dá motivos de conversa? Estas coisas resolvem-se em casa, explodiu a mãe, dando um murro no braço do sofá. A roupa suja não se lava em público. Nunca.
Tu, Mariana, quebraste a regra mais importante. Trouxeste a vergonha para a nossa porta. Aproximei-me, parando à frente dela. Já não havia distância, nem respeito, nem paciência. Apenas duas mulheres do mesmo sangue, a baterem de frente num abismo de incompreensão. Quem trouxe a vergonha foi o João quando decidiu trair-me, e trouxeste-a tu quando me disseste para aguentar, para fechar os olhos, como tu fizeste. Eu não fiz mais do que abri-los. E repara, mãe, olha para tudo isto. Vês aqui alguma coisa que valha a pena salvar? Este apartamento, este sofá, esta vida de mentira. A família vale a pena salvar, gritou ela. E de repente, as lágrimas saltaram, raivosas e incontroláveis. Vale a pena para não se ficar sozinha, vale a pena para não se começar tudo do zero aos 40 anos. Tu não sabes o que te espera, Mariana. A solidão é um poço escuro e frio, e se caíres lá dentro nunca mais de lá sais. O seu grito, cheio de uma angústia tão antiga e profunda, gelou-nos, a mim e a Marta. Estávamos a discutir não apenas o meu presente, mas o passado dela, toda a sua vida. Por que, mãe? Perguntei eu, e a minha voz vacilou. Por que é que tu aguentaste? Por nós? Pelo que diriam os outros? Ou porque tinhas medo? Ela baixou a cabeça. Os ombros tremiam-lhe. Quando voltou a falar, a sua voz não passava de um sussurro rouco e rasgado. Por tudo. Por vocês, pela casa, para não desiludir os meus pais. Porque era assim que as mulheres do meu tempo faziam. Aguentavam. O teu pai vacilou uma vez. Apenas uma vez. Com a secretária, uma miúda estúpida de 20 anos que achava que ele me ia deixar por ela. Levantou os olhos e eram 2 poços de dor. Quando descobri, quis matá-lo. E depois o quis morrer também. Mas na altura tinhas 10 anos, a Marta 12 e o Pedro 8. O que querias que eu fizesse? Destruir a família? Condenar-vos a crescer num lar desfeito, a serem filhos de pais divorciados? Não, não fui capaz. Por isso engoli o meu orgulho, engoli a minha raiva e perdoei-lhe. Mas o perdão, filha, o perdão não é esquecer. É acordar todos os dias, olhar para a cara do homem que te partiu a alma e sorrir. É morrer um bocadinho todos os dias em silêncio, para que os outros vivam confortáveis. E agora, o teu pai olha para mim e ainda vê essa pessoa. E eu olho para ele e vejo o homem que me magoou. É a nossa vida, Mariana. É isto que tu queres? Uma vida de sombras e silêncio? O peso da sua confissão caiu sobre mim como uma laje de cimento. A Marta levou as mãos à boca, com os olhos cheios de lágrimas. Senti a terra a fugir-me debaixo dos pés. Toda a minha infância, todos aqueles momentos de tensão silenciosa em casa, as ausências do pai, a tristeza crônica da mãe, tudo aquilo ganhava agora um sentido terrível e desolador. Não, mãe, disse eu, e a minha voz era agora suave, cheia da mesma dor partilhada. Não é isso que eu quero. E é por isso que não posso fazer o que tu fizeste, porque admiro a tua força, o sacrifício que fizeste por nós. Mas eu não quero a tua vida, não quero o teu silêncio, não quero morrer um pouco todos os dias. Eu prefiro a solidão de que tu falas. Prefiro o poço frio a apodrecer numa mentira quentinha. Ela olhou para mim durante muito tempo. As lágrimas escorriam-lhe pelas faces vincadas de rugas. Depois, inesperadamente, os seus lábios esboçaram um pequeno sorriso triste. És mais forte do que eu, Mariana. Foste-o sempre, e muito mais corajosa. Suspirou. Um suspiro que parecia vir do mais fundo do seu ser. Disse-te para aguentares, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Porque achava que assim te ia poupar ao sofrimento. Mas só te estava a oferecer o meu sofrimento a prestações para o resto da vida. E eu não quero isso para ti. Ergueu-se com esforço, despira o casaco lentamente e deixou-o cair nas costas do sofá. Um gesto doméstico, íntimo, que significava que ia ficar, que estava a depor as armas. Tens razão. A vergonha foi ele quem a trouxe. Tu só trouxeste a verdade, e a verdade dói, mas pelo menos não envenena. Aproximou-se de mim e pôs-me as mãos nos ombros. As mãos dela, ásperas e quentes, transmitiram-me uma força nova e diferente. Faz o que tens a fazer, filha, e conta comigo. Não para te dizer o que deves fazer, mas para te apoiar naquilo que decidires. Este apartamento,
disse ela, apontando desdenhosamente para a sala. Estas coisas não são a tua vida. A tua vida és tu mesma, e é demasiado valiosa para desperdiçares com alguém que não dá valor ao que tem. Foi o maior ato de amor que a minha mãe me demonstrou em muitos anos. A Marta aproximou-se e abraçou-nos as duas, e choramos as três, a meio da sala de estar do meu casamento desfeito. Choramos pela dor, pelo tempo perdido, pelas batalhas que não chegaram a travar-se e por aquela que, finalmente, eu estava a levar até ao fim. A paz não durou muito. No dia seguinte, a mãe do João, a Fátima, apareceu-me à porta. Não estava destroçada nem implorante. Veio com a dignidade ferida de uma mãe que defende a cria, mas também com a mentalidade prática das mulheres do seu meio. Mariana, podemos resolver isto de outra forma, disse ela, sem se dar ao trabalho de se sentar. Uma separação temporária. Psicoterapia. O João está destruído. Ele sabe que cometeu um erro crasso. Não foi um erro, Fátima. Foi uma escolha. Uma escolha feita todos os dias, durante meses. E não há médicos que curem a falta de respeito e a traição. Ela assentiu com amargura. Ele dá-te o que tu pedires. O apartamento, uma pensão generosa. Mas não lhe destruas a carreira. Se isto for a tribunal com as provas de que tu falas, ele não perde só o casamento. Perde tudo. E tu não queres isso. Ele é o pai dos filhos que vocês poderiam vir a ter. Nós não temos filhos. E ainda bem respondi sem vacilar. E eu não lhe quero destruir a carreira. Quero apenas o que é meu. E quero estar longe dele para sempre. Diga ao seu filho que, se assinar o acordo de mútuo consentimento sem contestar, a vida profissional dele poderá sobreviver, ainda que tenha de mudar de escritório. É a minha proposta. A única. A Fátima olhou para mim e nos seus olhos percebi que ela compreendera. Sabia que perdera e que o menino dela já não tinha margem de manobra. Assentiu uma vez e saiu sem dizer mais uma palavra. Naquela mesma noite, como um eco previsível, seguiu-se a última tentativa do João. Não foi uma chamada. Foi ele próprio, a meio da noite, a bater devagarinho à porta. Vi-o pelo óculo, abatido, com uma barba de 3 dias, a cheirar a álcool e a desespero. Abri, mas não tirei a corrente da porta. Mariana, por favor, deixa-me entrar. Deixa-me explicar. Eu já te ouvi o suficiente, João. Não tens nada de novo para dizer. Eu amo-te, exclamou ele, e a sua voz quebrou-se num soluço. Percebi que te amo. Aquilo com a Carolina foi uma estupidez, uma fuga em frente. Eu não sei, mas tu és a minha vida. Não podemos deitar para o lixo o que temos. Olhei pela nesga da porta para aquele homem, que outrora me fizera rir, com quem sonhara ter um futuro e a quem jurara amor eterno. Já não sentia nada, nem raiva, nem ódio, nem amor, apenas um enorme vazio e um profundo alívio. Não, João, disse eu, com absoluta calma. Tu não me amas. O que tu queres é a vida que tinhas. Confortável, respeitável, com uma mulher que te engomava as camisas e que mantinha as aparências. Queres que eu esconda a tua vergonha debaixo do tapete, como faria uma boa esposa. Mas eu já não sou essa mulher e essa vida já acabou. Foste tu que a mataste. Nós podemos tentar, implorou ele, encostando a testa à madeira da porta. Não, porque eu já não te amo. E sobre esse vazio não se pode construir nada. Vai-te embora, João. Fala com o teu advogado. Assina os papéis e deixa-me em paz. É a única coisa decente que ainda podes fazer por mim. Fechei a porta. Ouvi-o escorregar pelo lado de fora e sentar-se no chão do patamar. Ouvi um choro abafado, feio, e depois de algum tempo, ouvi os seus passos, que se afastavam cada vez mais devagar, até desaparecerem por completo. Encostei-me à porta pelo lado de dentro, pelo lado da minha nova vida. Vazia, incerta, mas limpa. Pela primeira vez em muito, muito tempo, senti-me em paz. A última amarra daquele amor morto rompera-se. Restavam apenas o papel, a tinta e a lei. Eu estava preparada. O tribunal cheirava a madeira encerada, a medo e a burocracia. Um cheiro a mofo que não mudava há décadas. Eu estava sentada no banco duro da sala de audiências, e a meu lado estava a Cláudia Rodrigues, cuja presença era tão sólida e tranquilizadora como um encouraçado. Do outro lado da sala, à outra mesa,
estavam o João e o seu advogado, um homem com um ar cansado que sussurrava coisas constantemente ao seu cliente, num tom de evidente frustração. O João quase não olhou para mim. Parecia ter emagrecido, consumido. Trazia um fato caro, mas que lhe caía como um saco. A sua elegância transformara-se numa cópia rasca de si própria. Já eu vestia um vestido simples azul escuro, não era a farda da vítima, nem a da vingadora, era o uniforme de quem viera para encerrar o processo. Meritíssima começou o advogado do João, quando a juíza, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina, lhes deu a palavra para as alegações. O meu cliente deseja expressar o seu profundo arrependimento pelos erros cometidos, que de forma alguma pretenderam diminuir o respeito que nutre pela doutora Mariana Silva. No entanto, consideramos que a proposta de partilha de bens apresentada pela requerente é excessiva. Não reflete o espírito de colaboração demonstrado pelo meu cliente e não tem em conta a sua atual situação profissional, que se deteriorou substancialmente em virtude dos lamentáveis acontecimentos. A Cláudia inclinou-se ligeiramente para o microfone. A voz dela era clara, calma, sem uma ponta de emoção. Meritíssima, a minha cliente não está aqui para avaliar o arrependimento de ninguém, mas sim para defender os seus direitos. O espírito de colaboração do requerido resumiu-se ao facto de ter sido apanhado em flagrante, e isto após meses de mentiras e uso indevido de fundos comuns. A proposta é justa, e no que diz respeito à situação profissional dele, esta é consequência dos seus próprios atos, não dos da minha cliente. Atos que, já agora, temos documentados. A juíza folheou o grosso processo. Vejo que a requerente apresenta um vasto dossiê de provas. Há alguma objeção quanto à validade do mesmo, senhor advogado? O advogado do João engoliu em seco. Meritíssima, algumas destas provas podem ter sido obtidas por meios. Foram todas obtidas de forma legal e em total conformidade com as leis do país, atalhou a Cláudia, empurrando as cópias dos relatórios do detetive e dos extratos bancários autenticados em direção à mesa da juíza. Fotografias, relatórios de vigilância profissional, extratos de contas conjuntas que demonstram transferências regulares para contas de terceiros e até uma gravação de chamada em que o terceiro interveniente, a senhora Carolina Mendes, reconhece a relação e as vantagens patrimoniais auferidas. Nada de ilegal, apenas factos. O João empalideceu ainda mais ao ouvir o nome da Carolina. O seu advogado murmurou qualquer coisa, mas acabou por assentir, conformado. A juíza examinou as fotografias, uma das quais era especialmente clara. O João e a Carolina a entrar no hotel. Em seguida, passou para os extratos bancários, onde as transferências para a conta em nome de Carolina Mendes se destacavam com uma regularidade vergonhosa. Senhor João Costa, disse a juíza, levantando os olhos. O senhor reconhece a autoria destas transferências? O João abriu a boca, mas de lá só saiu um ruído rouco. Por fim, assentiu. Sim, meritíssima, mas foram empréstimos. Para ajudar. Empréstimos sem qualquer tipo de contrato, sem juros e sem intenção de reembolso. Como se pode comprovar pelas mensagens escritas que também constam do processo, observou a Cláudia, impassível, e cujos montantes saíram de uma conta que era alimentada pelas poupanças conjuntas do casal. A batalha jurídica foi curta e dura. Num último assomo de desespero, o João tentou argumentar que o apartamento em Lisboa era, em grande medida, fruto do seu trabalho e que eu me devia dar por satisfeita com uma percentagem menor. Foi então que a Cláudia sacou do seu último trunfo. Os contratos do meu trabalho em design de interiores, os meus recibos de vencimento, as faturas que provavam que eu contribuíra para o crédito da casa e para as despesas comuns com o mesmo valor, ou ainda mais do que ele, durante muitos anos, especialmente no início, quando ele não passava de um simples advogado júnior. A minha cliente abdicou de oportunidades profissionais para apoiar a carreira do seu marido, argumentou a Cláudia, e no seu tom soou, pela primeira vez, um leve traço de emoção contida. Ela ajudou a construir a casa, e essa casa foi atraiçoada. A única coisa que ela exige agora é a parte que lhe é devida por direito. Nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo. A juíza deliberou brevemente,
consultando os seus apontamentos. Fez-se um silêncio opressivo na sala. Eu fixava as minhas mãos, entrelaçadas no colo. Não sentia o triunfo, apenas um cansaço imensurável e uma vontade profunda de que tudo aquilo acabasse. Analisadas as circunstâncias do caso e as provas apresentadas, anunciou finalmente a juíza. E não encontrando motivos que justifiquem desproporcionalidade, o tribunal considera justa e, de acordo com a lei, a proposta de partilha de bens apresentada pela doutora Mariana Silva. Defere-se a mesma nos termos requeridos. Partilha de 50% do patrimônio, mais os pagamentos compensatórios decorrentes do desvio de fundos comuns. A tutela do animal de estimação em comum, o gato de nome Camões, é entregue à requerente. Fechou a capa do processo com uma pancada seca. Desejo a ambas as partes que encontrem a paz que procuram. A sessão está encerrada. Uma pancada com um malhete, e tudo tinha acabado. 7 anos da minha vida, resumidos a uns minutos de jargão jurídico e a uma partilha de bens. A Cláudia apertou-me a mão com um sorriso de satisfação profissional. Do outro lado da sala, o advogado do João falava-lhe em voz baixa enquanto arrumava os seus papéis. O João não se mexia, olhava para mim com os olhos raiados de sangue, com uma mistura de incredulidade e ódio. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, fresco e silencioso, respirei fundo. A Cláudia entregou-me uma cópia autenticada da sentença. Está feito, Mariana. Estás livre e com um bom capital. Venceste. Não ganhei nada que não fosse já meu, respondi-lhe, metendo o documento na mala. Mas obrigada por tudo, Cláudia. Quando saía do tribunal, o João apanhou-me nas escadas. O sol da manhã encadeava a vista. Mariana, espera. Por favor. Parei, mas não lhe disse nada. Então isto acaba assim? Com a divisão do dinheiro e com o gato. A voz dele soava rouca, partida. Isto acabou há mais de um mês, João. No parque de estacionamento. Hoje foram apenas as formalidades. Ele baixou a cabeça. Eu não te odeio. Sabes? Embora tu me odeies. Não respondi, e surpreendeu-me a mim própria a sinceridade com que o disse. Eu não te odeio. Odiar exige energia, e eu já gastei a pouca que tinha contigo. O que eu sinto é um nada. És um homem estranho, e eu quero que continues assim. Pela primeira vez vi como aquela indiferença, mais dura do que qualquer insulto, o atingiu com mais força do que a própria sentença. Ele cambaleou ligeiramente. Eu amava-te, sabes? Talvez. Mas isso não chegou, e eu já não te amo a ti. Tão simples quanto isso, e tão triste. Adeus, João. Desci os degraus sem me virar para trás. Não ouvi os passos dele, não ouvi mais nada. Apenas o ruído da cidade, enorme, indiferente, que continuava a girar. A minha velha vida tinha ficado lá atrás. Naquela sala lúgubre, enquanto eu caminhava, passo a passo, ao encontro do que estava para chegar. 1 ano depois, o espaço cheirava a tinta fresca, a lírios brancos e as bolhas do champanhe. Sisters, dizia o elegante letreiro na parede de tijolo exposto. Por baixo dele, eu e a Marta, com os nossos melhores vestidos, recebíamos amigos, familiares e clientes. Era a inauguração do nosso ateliê de design de interiores. Parte do dinheiro da partilha, mais um pequeno empréstimo do banco, tinham servido para isto. Um espaço modesto, mas encantador no bairro de Santos. Para computadores novos, catálogos de tecidos e um enorme sofá, onde os clientes podiam sentar-se e sonhar com as suas casas. Casas verdadeiras, e não montras. A sala estava cheia de pessoas. Os meus pais estavam lá. A minha mãe Teresa, de copo de espumante na mão, conversava animadamente com uma das minhas antigas clientes. Olhou para mim e piscou-me o olho. Havia nela uma leveza nova, qualquer coisa diferente, como se, ao apoiar-me de forma incondicional, tivesse começado finalmente a perdoar-se a si própria. O meu pai, Antônio, estava ao seu lado, mais silencioso, mas com a mão pousada nas costas dela, um pequeno e tímido gesto que, talvez, fosse o início de algo novo, ou apenas a trégua de 2 veteranos de guerra, amigos de trabalho, antigas colegas da universidade e até alguns clientes que tinham saído comigo da outra empresa. Todos estavam ali. Nos seus olhares não havia vestígios de pena, apenas curiosidade, admiração e uma alegria genuína. Nervosa,
Perguntou a Marta, aproximando-se de mim com a garrafa para me servir mais um pouco, um bocadinho. Mas são nervos bons. É o nervosismo de quem começa algo de novo, algo totalmente nosso. Ela assentiu, brindando comigo. Depois, a Marta bateu de leve com a colher no copo para pedir atenção. O burburinho amainou. Bem, muito obrigada a todos por terem vindo. Para quem não sabe, este é um projeto com que eu e a minha irmã mais nova sonhamos há muitos anos. E vejam bem, às vezes, os finais que parecem catastróficos não passam do início de que nós realmente precisávamos. Olhou para mim, com os olhos a brilhar. A Mariana não é só a melhor profissional que eu conheço, é também a pessoa mais corajosa. E hoje eu bebo por ela, por nós e por todos os novos recomeços. A nossa, responderam em coro os convidados, e o tilintar dos copos invadiu a sala. Nesse instante, no meio da multidão, vi o detetive privado, Luiz Ferreira. Estava encostado à porta, de copo na mão, a observar a cena com um sorriso imperceptível. Os nossos olhos cruzaram-se. Ele fez um ligeiro aceno de cabeça, o cumprimento de um profissional para um cliente satisfeito, ou talvez de uma pessoa que saúda a outra por ter escapado de um túnel muito escuro. Retribuí o aceno. Ele virou-se e perdeu-se no meio da rua. O trabalho dele estava feito. A sua marca, discreta mas indelével, ficara na minha vida. Mais tarde, quando a festa começou a esmorecer, saí até a porta. A noite lisboeta estava amena, cheia de vida. O telemóvel vibrou no bolso do meu vestido. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abria com cuidado. É a Carolina. Eu sei que não tens de me responder. Só queria dizer-te que me mudei para o Porto e que tinhas razão. Não era amor, era outra coisa qualquer, e saiu-me muito caro. Espero que estejas bem e desejo-te muito sucesso. Adeus. Li-a 2 vezes. A seguir apaguei a mensagem. Não havia qualquer ressentimento. Simplesmente o capítulo dela e o capítulo do João pertenciam a um livro que eu já fechara de vez. Não precisava dos epílogos das suas personagens. A Marta veio ter comigo e encostou-se ao batente da porta, a meu lado. Tudo bem? Sim, respondi. E era a mais pura das verdades. Tudo estava bem. Olhei para cima. Entre os edifícios de Santos via-se um pedaço do céu estrelado. Não era o nascer do dia, como no parque de estacionamento do hotel. Era uma noite plena, clara e conquistada a pulso. Perdera um casamento, ganhara uma irmandade mais forte, uma profissão que amava, uma réstia de paz e o direito belo e difícil de escrever a minha própria história. Sem mentiras, sem cedências e sem que eu tivesse a meu lado alguém que não estivesse lá só por mim, e apenas por mim. Anda cá para dentro, disse a Marta, puxando-me devagarinho pelo braço. Ainda há espumante. E amanhã o nosso primeiro cliente chega às 9h00. A vida continua, mana. Fui atrás dela para o interior, para o calor das pessoas que me amavam, para a luz do letreiro do nosso próprio negócio. A vida continuava mesmo. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu tinha uma imensa vontade de a viver.